Pessoal, eu sei que muita gente tem dúvida em como resolver esse tipo de circuito, onde você tem mais do que uma fonte de alimentação, ainda mais onde você tem uma fonte que está invertida no circuito, né, tal. Só que para isso, pessoal, a gente tem duas leis que nos auxiliam muito, tudo bem? E são as famosas leis de Kirchhoff. Eu vou tentar trazer para vocês de uma forma simples e prática, tudo bem? Para que você possa resolver exercícios aí de forma mais simples, que é o objetivo dessa lei, né? É simplificar o método de análise e de resolução desse tipo de problema, tá? Pessoal, a primeira lei de Kirchhoff, se você se lembra das suas aulas de eletricidade, tá? Ela basicamente nos diz que a soma das correntes que entram em um nó devem ser igual à soma das correntes que saem desse nó, que é uma adaptação daquela boa e velha lei de conservação de energia, né? A gente não pode perder ou criar uma corrente ali em um circuito fechado, tudo bem? Então, basicamente aqui, pessoal, é o seguinte, ó, tá? Vamos identificar aqui, a gente tem um nó, tudo bem? Eu vou fazer um risquinho aqui para vocês, ó. A gente tem um nozinho aqui, tá? Pode ignorar esse nozinho preto aqui, porque foi um detalhe do projeto, tudo bem? Então, aqui a gente tem a nossa primeira fonte, tá? Vamos analisar aqui, ó. Então, pelo sentido convencional, a corrente vai passar por aqui. Então, eu posso chamar de I1, tudo bem? Que é a nossa primeira corrente aí, tá? Lembrando que esse I vem de intensidade da corrente elétrica. Quando essa corrente chega neste nozinho aqui, ela tem dois caminhos para seguir, tudo bem? Este caminho aqui e este caminho aqui. Tudo bem? Ela vai percorrer o circuito, porém, tá? Essas duas correntes nada mais são do que a soma dessa primeira corrente que entra. Então, eu vou chamar aqui de I3 e esta de 2, tá? Você pode chamar da forma que você achar mais conveniente, tá? Então, como que a gente reescreve essa primeira lei de Kirchhoff aqui? Pessoal, muito simples, tá? Se I1 é a nossa corrente total, I2 mais I3 será igual a I1, tá? Então, pessoal, ó, sem complicação, muito simples. Esta aqui é a primeira lei de Kirchhoff. Então, aqui você já tem uma boa parte do exercício, tá? Pessoal, agora, para a segunda parte, para a segunda análise, a gente começa a utilizar a segunda lei de Kirchhoff, tá? Que basicamente ela diz que a soma das tensões em uma malha fechada, tá? É igual a zero. Como assim, pessoal? Uma malha, basicamente, é uma parte do circuito aqui, ó. Então, aqui nós temos uma malha, ok? E aqui nós temos outra malha. Como que a gente identifica isso, tá? Como que a gente identifica todas as quedas de tensão que a gente tem nesse circuito? Primeira coisa, a gente vai colocar as DDPs, ok? As diferenças de potencial nos geradores e nos receptores, tá? E nos dispositivos que a gente tem no circuito. Como assim, professor? Vai ficar simples de entender, olha só. Vou analisar essa primeira fonte aqui, ó. Tá? Como que a gente vai indicar a DDP desta fonte? Simples, a gente faz uma seta apontando para o potencial mais positivo, ok? Simples, né? Vamos analisar a outra fonte. Potencial positivo está aqui em cima. Maravilha. Vamos aproveitar, já vamos olhar para essa outra fonte aqui. Ah, tá, realmente, ó, aqui está invertido, exato. Então, o potencial aqui é aqui na parte de baixo, ok? Tudo bem? Então, a gente colocou as EDPs nos geradores. Agora, a gente vai colocar as EDPs nos resistores. Você pode me perguntar assim, professor, mas resistor não tem polaridade. Realmente, tá? Ele não tem polaridade, você não precisa inseri-lo no circuito de alguma forma específica. Não, qualquer forma que você colocar ali, diferente do LED, né, que não funciona, se você inverter a polaridade, o resistor não vai oferecer nenhum tipo de problema ali no seu funcionamento, tá? Só que é o seguinte, pessoal, se a gente adotou que a corrente flui neste sentido, tá? E pelo sentido convencional a corrente ela sai do maior potencial e retorna no menor potencial, a gente sabe que se ela está circulando da esquerda para a direita, a nossa esquerda ela tem um potencial maior, né? A gente não falou que ela sai do potencial maior e entra no potencial menor?
Então, a DDP nesse resistor, ela segue essa seguinte direção, tudo bem? Vamos analisar aqui esse outro resistor, ó. Se a gente sabe que aqui nós temos I2, né? I2 descendo, então o meu potencial maior aqui nesse resistor está apontando para cá. Tudo bem? Aqui mesma coisa, né? Se a corrente ela vem da esquerda para a direita, aqui já é nosso I3, tá? Não é mais I2. Potencial maior está apontando para cá. A fonte nós já fizemos. Agora aqui no resistor, pessoal, ó, se a corrente está descendo, né? Aqui continua sendo I3. Certo? Aqui continua sendo I3. Olha só, I3 vem aqui de cima e desce, tá? Então aqui continua sendo I3. Se ela desceu, a nossa seta aqui vai apontar para cima. Perceberam que essa seta aqui apontando para cima, ela está no sentido oposto da fonte, certo? Porque a fonte, por mais que a corrente vai circular nessa direção, a fonte tem um potencial maior aqui embaixo, tudo bem? Pessoal, aqui a gente já tem praticamente 80% do nosso exercício resolvido, tá? Agora basta a gente escrever essa análise. Como assim? Se eu te falei que a soma das tensões em uma malha deve ser igual a zero, a gente pode passar isso para equação, ok? De qual forma? Simples, tá? Simples. Muita atenção agora aqui nessa parte, tá? Agora aqui a gente precisa adotar, tá, um sentido das correntes percorrendo as malhas, tudo bem? Então aqui nessa primeira malha, eu vou adotar este sentido aqui. Então eu vou adotar que a corrente faz este caminho, tudo bem? Ela faz este caminho aqui, nesta malha aqui, ok? Professor, mas se eu adotar o sentido errado, não tem problema. O que vai acontecer é que quando você tiver essa corrente, ela vai ter um valor negativo. Isso vai indicar para você que o sentido realmente está errado, tá? Mas a intensidade será a mesma. Se você obter 10 ampere ou menos 10 ampere, a intensidade é a mesma, tudo bem? O menos só vai indicar que o sentido que você adotou não é o sentido real, ok? Vamos lá. Olha só. Por que isso importa? Por que é importante a gente adotar este sentido aqui de corrente? Porque isso vai dizer para a gente se a tensão, se a queda de tensão ali no resistor ou se a tensão do gerador será positiva ou negativa, tá? Como assim? Vamos lá. Olha só. Perceberam que o potencial desta fonte aqui, ó, está no mesmo sentido que a corrente percorre? Então, esse 10 aqui, ele será positivo. Por que positivo? Porque o potencial dele está no mesmo sentido que a gente adotou para analisar aqui, tá? Este sentido aqui. Se você tivesse analisado o circuito desta forma, ficaria ao contrário, tá? Ficaria como sendo menos 10. Perfeito? Bom, vamos analisar o próximo. O resistor, eu não tenho a queda de tensão, só que pela lei de Ohm eu sei que a queda de tensão neste resistor aqui, certo? A queda de tensão neste resistor aqui vai ser basicamente 2, certo? Multiplicado pela corrente. A corrente eu não sei, eu só sei que ela é I1, tudo bem? Só que aqui, pessoal, percebam que o potencial está no sentido oposto. Eu estou analisando o sentido da corrente aqui e a queda de tensão está no sentido oposto. Então, a DDP aqui será negativa, tudo bem? Então, menos 2 vezes I1, que eu ainda não sei quem é. Vou deixar até entre parênteses aqui, ó, para a gente saber que essa aqui é a tensão do resistor 1, ok? Show de bola. Bom, analisando aqui, ó, essa fonte de 14 volts, olha só, a nossa corrente está descendo, só que a seta aponta para o sentido contrário. Então, exato, menos 14 volts. Menos 14 volts. Show de bola. Aqui, mesma coisa, né? A corrente está descendo e minha seta aponta no sentido contrário. Só que aqui, pessoal, percebam que a tensão nesse resistor, vou chamar de VR2, né? Ela vai ser 3 ohms multiplicado não mais por I1, mas sim por I2, que é a corrente que circula por ali, tá? Menos 3 vezes I2. Perfeito?
Então, a gente tem a nossa segunda equação. Eu vou enumerar aqui, ó, para ficar legal para a gente, ó. Então, aqui a gente tem a nossa primeira equação. E aqui nós temos a nossa segunda equação. Nossa terceira e última será referente à análise da última malha. Tudo bem? Aqui, pessoal, só para vocês terem uma outra noção, tá? Eu vou adotar um sentido contrário de análise. Agora aqui eu vou analisar a corrente neste sentido aqui, ó. Como vai funcionar isso? Bom, a gente vai começar, tá, analisando esta malha no sentido oposto. Vamos começar aqui com esse resistor aqui de cima. Bom, se você percebeu, esse resistor aqui em cima, tá? Ele basicamente está apontando na mesma direção ou na direção contrária do sentido que a gente adotou. Dá uma analisada aí. Exato, ele está na mesma direção, tudo bem? Eu estou analisando a corrente voltando e ele aponta no sentido com que eu adotei, tá? Não sei qual que é a queda de tensão neste resistor aqui, então eu escrevo como sendo multiplicado pela corrente que circula por ele, que no nosso caso aqui é a corrente I3. Então, uma tensão positiva. 1 vezes I3. Beleza. Analisando o próximo, olha só, essa fonte de 7 volts aqui, ela está no sentido contrário de análise, né? Minha corrente está subindo e ela aponta para baixo, então vai ficar menos 7 volts. Show de bola. Vou analisar aqui, ó, o resistor 4. Minha corrente sobe, o 4 aponta para cima, tá? Então, VR4, tá? Vai ser basicamente 4 vezes I3. Lembrando que vai ser positivo. Mais 4 vezes I3. Ok? Então, pessoal, a gente analisou todos os componentes aqui, tá? Faltou alguma coisa? O que vocês acham? Exatamente. Acredito que você tenha acertado. Faltou a gente analisar esta fonte e este resistor. Afinal, eles também estão nesta mesma malha. Não é verdade? Então, beleza. A corrente vai descer. O 14 aponta no sentido oposto. Então, menos 14 volts. E este resistor aqui também está no sentido contrário, tá? Então, vai ser 3 vezes I2, que a gente já tinha calculado a queda de tensão nesse resistor. Então, menos 3 e 2. Certo, pessoal? Então, as equações estão escritas. O que faltou agora? Só a gente igualar tudo isso a zero. Ok? Então, todas essas tensões aqui serão igualadas a zero. Certo? Agora, basicamente, a gente pode reescrever essas equações para formar, tá, um sistema. Acredito que você vai se lembrar das suas aulas de álgebra, tá? E a gente vai utilizar um método de resolução que é o famoso método de Cramer, tudo bem? Eu vou reescrever isso daqui e já volto com vocês. Pessoal, aqui basicamente eu dei uma retrabalhada nas equações, tá? Eu organizei. Os números naturais eu fiz as operações que eu consegui, tá? Joguei para o lado direito da igualdade, tudo bem? Igualei as correntes a zero, certo? E cheguei nesse seguinte sistema aqui, tá? De incógnitas. No vídeo eu vou usar o método de Cramer, mas você pode ficar à vontade para usar qualquer método que você ache mais conveniente, tá? O método de Gauss também é uma ótima opção. Inclusive vai estar um pouco mais rápido de resolver, particularmente eu prefiro mais. Mas acredito que o método de Cramer é o método que o pessoal está mais habituado aí a estar utilizando, tá? Pessoal, aqui a gente tem que ter muita atenção, tá? Para reescrever essas equações de forma correta no sistema, tá? Vamos fazer um combinado, ó. Eu vou adotar, para ficar mais próximo do que a gente está acostumado, que essas incógnitas são x, y e z, tá? Por isso que quando a gente aprende em álgebra a utilizar x, y e z, pode ser que fique um pouco abstrato, tá?
Só que a gente pode representar x, y, z como sendo qualquer coisa que a gente não conheça, tá? No nosso caso, são três correntes elétricas de um circuito, de um projeto, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, como que a gente reescreve isso, ó? Olha só, como que vai ficar. I1 é x, tá? I2 é y e 3 é z, ok? I1 sendo x, eu sei que do lado esquerdo aqui eu não represento, mas eu tenho o número 1, tudo bem? Aqui eu também tenho 1 e aqui eu também tenho 1, só que a diferença é que aqui nós temos o sinal negativo, tá? Então, quando a gente reescreve isso daqui, fica como menos 1 e menos 1, tudo bem? Tudo isso igual a zero. Agora aqui nós temos menos 2 e 1, então menos 2, menos 3 e 2, menos 3. O z aqui não aparece, né, na segunda equação, então o z a gente representa como sendo zero. Tudo isso igual a 4. Para ficar um pouquinho mais simples de visualizar, x, y e z, ok? X, y e z. Fica um pouco mais claro de visualizar. Ok? E para a última equação, nós não temos o y1 aparecendo aqui, nós não temos o x, então eu escrevo como sendo zero, menos 3 e 2, mais 5 e 3, igual a 21. Certo? Bom, pessoal, a primeira coisa aqui eu vou achar o determinante, né? Lembrando que não é o foco deste vídeo ensinar o método de Cramer, se você já sabe. É legal para você entender aplicações onde você possa usar, tá? E se você não sabe, eu posso até gravar um vídeo ensinando, tá? Trazendo alguns exercícios para a gente utilizar o método de Cramer. Primeira coisa, eu vou achar o determinante. Então, eu posso reescrever aqui, ó. 1, menos 1, menos 1. Menos 2, 3 e 0. 0. Menos 3 e 5. Bom, para o determinante aqui eu copio as duas primeiras colunas. Fazendo a multiplicação. Fica 1 vezes menos 3 vezes 5. Vai resultar em menos 15. Aqui multiplicando por 0 eu sei que vai dar 0. E essa multiplicação, menos 2 vezes menos 3 é igual a 6, certo? 6 vezes menos 1, menos 6. Tudo bem? Agora eu somo tudo isso daqui. Vai resultar pra gente em menos 15, mais menos 6, menos 21. Ok? Agora fazendo do outro lado. Aqui eu já vi que tem 0. Aqui eu já vi que tem 0 também. Menos 1 vezes menos 2, vezes 5. Vai resultar pra gente em 10. Então, a segunda aqui, ó, 10. Tá? Basicamente é 0, mais 0, mais 10. Agora aqui, pessoal, simples. Acredito que vocês se lembram. Menos 21, menos 10. Igual a menos 31, tá? Eu vou calcular aqui o primeiro determinante, tá? Que é o determinante específico, né? Vai ser o nosso dx. Nosso dx, a gente substitui a primeira coluna pelos resultados, né? Eram 0, 4 e 21. E copia o resto. Menos 1, menos 3, menos 3. Menos 1, 0 e 5. Copia as duas últimas. 0, 4, 21. Aliás, as duas primeiras, né? Copia as duas primeiras das duas últimas.
e realiza a mesma multiplicação que a gente fez no passo anterior. Pessoal, então após a resolução, eu encontrei que o nosso determinante específico dx é igual a menos 31, tá? Então, agora aplicando a regra, eu sei que I1 é igual a dx sobre d. Dx eu descobri agora, que é menos 31. Deixa eu arrumar isso aqui. Show? Dividido pelo determinante, que eu já descobri anteriormente, que também é menos 31. Então, a nossa corrente I1, tá? Essa corrente aqui que entra no nó, é igual a 1 ampere. Desafio agora, pessoal, para vocês. Encontrem I2, encontrem I3 e vejam se realmente isso daqui vai se encaixar, tá? I2 mais I3 deverá ser igual a I1. Tudo bem? Façam, resolvam e vejam se isso vai dar certo. Tudo bem? Essa foi a aula de hoje, pessoal. Lembrando que não foi o intuito do vídeo ensinar o método de Cramer, por isso que eu fiz rápido, até pulei algumas etapas, tá? Mas eu queria mostrar para vocês que o importante é você conseguir chegar nisso daqui, tá? Aqui você já consegue utilizar qualquer técnica para resolver, tá? Até mesmo a calculadora, enfim. Tudo bem? O importante é conseguir analisar o circuito. É isso que vai ser importante para você. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Espero que tenham gostado e bons estudos.